E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e é com um prazer enorme que dou início ao episódio de número 200 do Sessão às 6. Já tivemos mais episódios postados do que isso, mas foram todos especiais de aniversário ou episódios bônus, então oficialmente hoje estamos comemorando aí 200 episódios, cobrindo e comentando as novidades do mundo do entretenimento. São mais de 4 anos aí mantendo um podcast independente. Algumas semanas são mais tranquilas, outras aparece tanto desafio no meio do caminho que só Jesus, mas me orgulha bastante poder dizer que, apesar de tudo, ainda estou aqui com vocês e acredito ter ainda muito chão pela frente com o Sessão às 6, se Deus quiser. E agradeço também a todos vocês ouvintes, sejam aqueles que acompanham desde o início ou aos que chegaram agora, todos de alguma forma ajudaram esse projeto a chegar até aqui, então sou muito grato. Mas agora bora ao que interessa, né? Fiz uma enquete lá no Instagram, @Sessão às 6, sobre o tema do episódio de hoje e a maioria votou que queria uma cobertura sobre as novas temporadas das séries House of the Dragon e O Urso, ou The Bear. Então vai ser o seguinte, teremos spoilers no papo de hoje, recomendo já terem conferido essas séries. A primeira parte vai ser sobre House of the Dragon, tá bom? E a segunda, logo em seguida, O Urso, beleza? Bora começar então com a primeira parte, House of the Dragon, espero que gostem. Bom, a sinopse, meus amigos, é a seguinte. O reino está dividido entre dois meio-irmãos coroados. Aegon II Targaryen, que ocupa o Trono de Ferro, mas a herdeira legítima de Viserys I, a Rhaenyra Targaryen, não aceita que seu meio-irmão usurpador tome seu direito tão facilmente, principalmente após a morte de seu filho Lucerys Valerion. Muitos nomes complicados, mas eu vou falar sobre isso já já. Bom, é baseado no livro chamado Fogo e Sangue, do icônico, George R.R. Martin, que também é um dos criadores dessa série, junto com um cara chamado Ryan Condal, certo? E hoje as 2 temporadas já estão disponíveis sem custo adicional no serviço Max, que antes era HBO Max, mas agora é só Max. Bom, imagino que todos vocês já saibam, mas só contextualizando, que essa série se passa no mesmo universo que Game of Thrones, só que 200 anos antes. A primeira temporada foi super bem recebida, ganhou Globo de Ouro, Emmy, passamos a conhecer vários atores incríveis que até então estavam passando despercebidos. Até temos um podcast sobre a primeira temporada, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ouvir depois. No geral, foi uma série extremamente interessante, eu achei o máximo, me diverti super, mesmo nunca tendo lido os livros, ainda não li os livros, as minhas impressões são puramente apenas das séries, que saem, mas lembro que no episódio que gravei, falei que a demora para uma continuação ia ser tanta, que eu tinha certeza que ia me esquecer de tudo, pois foi exatamente isso que aconteceu, a segunda temporada lançando, e lá vai eu indo rever tudo que rolou na primeira, porque eu já não sabia mais quem era filho de quem morreu, mas principalmente os nomes dos personagens. Não tem uma pessoa com um nome normal ali, vamos ser sinceros, Aí no fim das contas, eu pensei, quer saber? Deixa eu rever logo, que é melhor do que ficar a segunda temporada inteira perdido, sem saber o nome de ninguém. Aí hoje, o meu problema é outro, eu sei o nome, eu só não sei falar, Tenho até uma cola aqui do meu lado, porque hoje o dia vai ser difícil. Mas nas 2 vezes que assisti, no caso a primeira, terminei chocado com a morte do filho da Rhaenyra, naquela perseguição dos dragões. Fiquei completamente em choque que tinha acontecido e pra mim aquele momento simbolizava o início de uma guerra que com toda certeza ia acontecer, Porque agora entramos em um caminho sem volta, o lado verde matou o filho da rainha do lado preto, agora é guerra. Mas quem já viu essa temporada sabe que na prática, por incrível que pareça, não foi bem assim. O lado bom é que mesmo tendo se passado 2 longos anos, a qualidade da série se mantém, Continua sendo super interessante acompanhar o desenrolar dessa história e como todo mundo tem um interesse ali por trás para se estar aliado ao time X ou Y, como que isso beneficia a sua casa, a sua honra, a sua família, até que ponto as pessoas se permitem ser corruptas para fazer isso acontecer também. Mas tem 2 pontos especiais que são destacados nessa temporada que foram excelentes. Pontos bem parecidos, na verdade. Primeiro, o poder do povo durante uma guerra fria, que é mais ou menos o que tá rolando aqui.
e você enxergar os bastardos de uma outra forma. Mas primeiro, sobre essa questão do povo, eu tô falando da estratégia sensacional que sugerem a Rhaenyra de enviar barcos a King's Landing cheios de alimentos e servir de apoio aos famintos que estão sendo super prejudicados com o Aemon, né? O Aemon Targaryen no poder, enquanto o seu irmão, o rei, ele se recupera. Então, com o povo sabendo quem os ajuda, quem tá estendendo a mão pra eles em um momento de muita vulnerabilidade, isso favorece o lado da Rhaenyra, dando a oportunidade das pessoas se voltarem contra esse reinado que só tá servindo de fome e miséria. Então, você conquistar o apoio da sociedade não com morte e sangue, ou colocando uma armadura e dando uma espada nas mãos das pessoas, mas mostrar que o lado da Rhaenyra é o único que se mostra disposto a tratar as pessoas, os súditos, com mais respeito e dignidade, suprindo ali as suas necessidades básicas, foi bem esperto. E o melhor é que funciona. E observar isso foi fascinante, principalmente porque se a gente olhar para trás nos livros de história do Brasil e do mundo, com certeza já passamos por coisas bem parecidas. E quando falei dos bastardos, quis dizer essa coisa de você ressignificar esse grupo tão marginalizado no universo da série. Em House of the Dragon, um bastardo simboliza que a linhagem da casa não está sendo honrada, que o sangue da nobreza está se misturando com grupos, com casas inferiores e tudo mais. Então essas pessoas são um lembrete de uma desonra que aconteceu, né? E se eu não me engano, em Game of Thrones mesmo, a proposta dos bastardos era só essa. Uma vergonha que precisava ser escondida, né? Um segredo. Jon Snow, coitado, começou a série tendo que lutar pela própria dignidade, né? Mas essa temporada propõe um olhar diferente. E se todos esses bastardos, pelo menos da casa Targaryen, tivessem um propósito maior? E se o sangue Targaryen que eles têm fosse o suficiente para serem os novos montadores de dragões? E a ideia funciona em uma sequência muito boa, super tensa, em que todos os bastardos lutam pela sobrevivência, enquanto um dragão enorme aniquila todo mundo em busca do seu montador. E o jeito como fizeram, esse medo surreal de uma criatura monstruosa, mais forte e mais violenta que tá vindo atrás de você, me lembrou muito Jurassic Park, né? Imagino que alguns de vocês também tenham lembrado do filme nessa parte. Definitivamente uma inspiração para fazer essa sequência. Mas o conceito em si me interessou bastante. Trazer pro lado da Rhaenyra montadores pros seus dragões, né? E levando em consideração que desde a primeira temporada todo mundo olha torto pros seus filhos, duvidando da paternidade, ela recrutar bastardos e usar isso como uma vantagem ao invés de um fardo, foi uma proposta muito legal dessa temporada. Essa ideia de não apenas Targaryen da nobreza e puro sangue conseguirem ter um dragão me lembrou bastante também o que fizeram em Star Wars, que assim, tudo bem enaltecer e trazer protagonistas Jedis que não são a família Skywalker, tá ligado? Inclusive muita gente tá até saturada da saga, porque até pouco tempo as histórias ficavam só circulando em volta dessa família. Então, você ressignificar isso permite que a história siga um caminho mais interessante. No caso da Rhaenyra, uma oportunidade, uma esperança de se vencer a batalha que tá por vir. Mas tem vários outros pontos positivos também, tá? Os efeitos especiais dos dragões, os detalhes, os designs continuam sensacionais. A direção de fotografia de todos os episódios é fantástica. Não sei se fui eu que acabei prestando mais atenção a esses detalhes do que o normal, mas a posição da câmera, mano, as paisagens escolhidas, as cores, a fotografia continuam, assim como na primeira temporada, sensacionais. Sem brincadeira, todas as vezes que tinha uma cena na praia, eu ficava apaixonado, parecia um paraíso mesmo. A luz do sol, os personagens caminhando no fundo. Tem um episódio que começa com a Rhaenyra na praia e o seu dragão no fundo. Nossa, muito bonito, nota 10. E falando como uma pessoa que trabalha no audiovisual, ia ser uma honra ter aulas com quem organizou essas cenas. Tanto que, enquanto assistia, eu conseguia facilmente me imaginar assistindo tudo isso no cinema. Mas assim, apesar de tudo isso ser verdade, se eu pudesse trazer algum ponto negativo, assim, que realmente dificultou a vida da série nessa segunda temporada, foi a velocidade que a história avançava. Ou seja, o maior problema pra mim foi o próprio roteiro. Aquilo que eu falei no início. Como assim essa temporada não começou com uma baita guerra, com dragões por todos os lados? O filho da rainha morreu, mano.
Eu achei nobre essa coisa dela se afastar do cargo e processar o luto, não como uma rainha atrás de vingança, mas como uma mãe que perdeu o filho. Isso foi sábio, mas em termos de entretenimento, eu não sei se foi a escolha mais divertida pro público assistir. Mas só deixando claro uma coisa, mesmo reconhecendo que o ritmo aqui foi lento, mais do que o necessário eu diria, eu entendi super pra onde eles estavam levando a guerra, os personagens. Foi legal acompanhar essa guerra mais estratégica, mais calma, mais silenciosa. Os elementos clássicos de Game of Thrones estão aqui, eu gostei do que vi, mas quando o resultado final é uma coisa tão óbvia que qualquer um pode ver o que vai acontecer, no caso a guerra, o início da guerra, você ter 8 novos episódios que podem fazer isso a qualquer momento, mas escolhe não fazer, parece que a série só tá adiando o inevitável. Pra mim, a gente perdeu muito tempo focando nos arcos de uns personagens que ou teve muita enrolação no meio, ou terminou a temporada não dando em nada. Mas em ambos os casos, acabaram sendo a barriga da história, digamos assim. Por exemplo, mesmo eu tendo adorado aquele episódio que eu falei dos bastardos sendo recrutados e depois cada um se salvando até sobrar os montadores, se a própria série, acompanha comigo, se a própria série já destacou os 2 bastardos para o público acompanhar desde o início da temporada, é óbvio que eles vão ser os escolhidos pelos dragões. Quando a Rhaenyra começa um discurso em uma sala cheia de candidatos, mas vocês são muito corajosos, saibam que quem quer que sejam os escolhidos, suas vidas vão mudar para sempre. Mas a gente já sabe quem vão ser os escolhidos, meu Deus. O que não só me fez pensar que estávamos perdendo tempo, mas eu também fiquei com muita pena de todos os figurantes ouvindo o discurso dela super determinados, achando que eles têm chance. Tinham uma mulher na frente, bem feliz por estar ali, e eu só pensando, meu amor, já já você vai morrer, infelizmente. E foi o que aconteceu, né? Eu gostei do episódio, nossa, foi ótimo, muito bom mesmo. Mas quando você pensa que independente da jornada ser divertida, a gente já sabe qual vai ser o resultado, é difícil não se perguntar se a gente tá perdendo um tempo que poderia super estar sendo usado para de fato começar a guerra. Agora, uma coisa que pra mim não deu em nada, pelo menos nessa temporada, talvez dê frutos no futuro, foi o arco dos filhos bastardos do Serpente Marinha lá, aquele Lord Valerian. Toda vez que ele se encontrava com os filhos, nossa, você salvou minha vida, muito obrigado. Parecia que a história parava pra eles poderem ter essas conversas. Eu sei que houve um desenvolvimento de personagem ali, uma lavação de roupa suja, mas na história da série, olhando assim pra trás, tudo, né? Foi um arco que andou e não foi pra lugar nenhum. Pode ser que realmente no futuro uma coisa incrível aconteça em cima disso, mas pra uma série que precisa de 2 anos pra lançar uma nova temporada, pelo amor de Deus, né? Vamos agilizar isso aí. E também, claro, eu não posso deixar de aproveitar dessa oportunidade para mencionar o arco insuportável do Daemon passando a temporada inteira tendo um surto naquele castelo. Parecia que ele tava sempre tendo um derrame assim, com várias alucinações. No início eu ficava, que legal, usaram isso como uma oportunidade para trazer uns atores da primeira temporada e tal, que massa. Mas rapidamente isso perdeu a graça. Chegou um ponto que começava uma alucinação nova e você já sabia que não ia dar em nada. Tem tantas maneiras diferentes, talvez até mais inteligentes, eu imagino, de desenvolver o personagem do Daemon sem custar a presença dele na temporada inteira, sabe? Ou melhor dizendo, a ausência, né? Tantas coisas mais interessantes que poderíamos estar vendo ele fazer, sei lá. E realmente, pra mim, isso foi uma perda de tempo. Eu sei que ele ficou ali pra formar um exército e tal, que no final acabou compensando, mas foi uma espera tão longa que às vezes, não parecia realmente estar valendo a pena ou indo pra lugar nenhum. Do ponto de vista do público, né, claro. Agora, sobre os personagens mesmo, eu queria destacar a dupla Rhaenyra e Daemon Targaryen, que são interpretados respectivamente por Emma Darcy e Matt Smith, ambos atores incrivelmente talentosos. O elenco inteiro dessa série acho fantástico, atuações muito boas mesmo, vindas de todos os lados da guerra, mas vale a pena destacar esses dois. Não sei se já deu pra perceber, mas nessa treta toda eu sou o time preto, né? Time Rhaenyra. Ela que devia ser a rainha dos 7 reinos, claramente super injustiçada. Mas já que tava falando agora há pouco dos pontos negativos, eu aproveito pra falar. Que ideia horrorosa é essa de deixar esse casal separado a temporada inteira? Meu Deus. Eles se completam tanto, e nem falo de forma romântica, mas na linha de frente mesmo.
Pra mim, ela representa a mente, a cabeça do negócio, e ele, a tirania, a violência muitas vezes é essencial pra se sobreviver em uma guerra, né? Separar os dois definitivamente não funcionou e, na minha opinião, enfraquece os dois personagens. Apesar dela ter tido momentos bem legais com outros personagens também, mas eu acredito que eles são mais interessantes juntos do que separados. Agora, um pensamento que a própria série traz que eu achei bem legal é a ideia de que eles se sentem atraídos porque um vê no outro a realidade que eles queriam ter. Ou seja, ela queria ter tido a oportunidade de ter uma vida mais aventureira, mais despreocupada, perigosa, né? Que os homens normalmente são criados e até encorajados a ter. E ele queria ser o herdeiro do trono e ter o prestígio que seu irmão tanto dava à filha, né? No caso, Rhaenyra. Então foi bem interessante. Realmente, será que tem um amor, um desejo ali? Ou o que atrai é mais a visão do que eles poderiam ter tido? Essa comparação veio de umas falas bem breves em um determinado episódio, mas pra mim poderiam ter até feito mais com isso, porque sendo bem trabalhado, diz bastante sobre cada um deles. Seguindo aqui com o que já sabemos, né? Mesmo com as audiências deixando um pouco a desejar e não sendo tão altas quanto o previsto, para a felicidade dos fãs já foi sim anunciado oficialmente uma terceira temporada, mas levando em consideração que, como eu falei, levou bem uns 2 anos até chegarem esses novos episódios, a gente tá falando de uma previsão lá para 2026. O que é um absurdo, né? Com toda certeza, vou mais uma vez ter esquecido de quase tudo e sentir a necessidade de reassistir, porque não tem condições. Mas enquanto tá tudo aqui na cabeça, vai lembrar do final, né? A temporada termina com a Rhaenyra tendo um exército poderoso, somando principalmente com a ajuda que o Daemon passou a temporada inteira tentando conseguir. Mais uns 6, 7 dragões aí, se eu não me engano, talvez mais, prontos pra batalha e em direção a Kingsland, onde está o Aemond, o louco, aquele cara do tapa-olho que me assusta pra caramba, pronto pra defender a sua posição, né, custe o que custar. E enquanto isso, o Aegon II, né, o verdadeiro rei, ainda se recuperando das queimaduras todas, ele consegue fugir do castelo com o seu conselheiro lá, por saber que uma guerra tá vindo e ele corre risco de vida, e também porque o seu irmão louco, que eu falei agora, ele pode a qualquer momento matá-lo para suceder o trono oficialmente. Então vale lembrar isso também. Outra coisa interessante é a visão que o Daemon teve bem no final, basicamente contando o plot de Game of Thrones, né? Ele basicamente assistiu todas as temporadas em uma única visão, ou seja, acontecimentos que para eles só vai rolar daqui a 200 anos no futuro, onde vimos a profecia se tornando realidade, a necessidade e urgência de um Targaryen no poder para poder impedir a chegada dos White Walkers e também o surgimento da Daenerys com os seus 3 ovos de dragão. Vi que uma galera ficou chateada com isso, não sei dizer exatamente o porquê, talvez porque uma das personagens tenha dado uns spoilers aí sobre como que alguns personagens vão morrer, mas sobre a profecia, como a preocupação da canção de Gelo e Fogo ser algo concretizado, é algo bem presente nessa série desde o início. Pra mim, trazer essa visão aqui fez sentido e eu espero que eles explorem mais essa habilidade de clarividência, de prever o futuro da Helaena, que até já previu a morte, né, como eu falei, do seu irmão e tudo mais. E eu espero que ele morra mesmo, aquele otário, meu Deus. Como eu falei, me assusta pra caramba ele. Ou seja, terminamos no ponto certo para começarmos a temporada que vem com uma baita guerra, né? E ver se a tal dança dos dragões realmente chega a acontecer. Espero que seja um espetáculo visual e que eles invistam uma grana boa, que a gente sabe que eles têm, para conseguir entregar tudo que estão prometendo. Meu maior receio é que eles já fizeram essa promessa antes, né? Terminaram a primeira temporada super na vibes, vamos ter uma guerra agora, e no fim das contas nem foi tudo isso. Então, será que vai acontecer isso de novo? Agora só em 2026, pra saber mesmo. Dessa vez tivemos um total de 8 episódios, né? Menos do que em 2022, que tivemos 10, com a faixa de tempo aí padrão entre 56 minutos e 1h10. Como eu falei no começo, né, todos os episódios, todas as temporadas estão aí no serviço Max. No fim das contas, a segunda temporada de House of the Dragon pode ser definida tranquilamente pela expressão em inglês slow burn, que é quando uma série, um filme, né, vai aos poucos, bem aos poucos mesmo, sem pressa nenhuma, ficando legal, interessante e chamando a sua atenção. Traduzindo ao pé da letra, vai queimando lentamente, né? Mas o problema disso é que você coloca o interesse do público à prova, né? Ah, esse episódio não foi muito legal, mas será que o episódio da semana que vem vai ser?
e muitas vezes nem era, ou pelo menos não era o suficiente, então você acaba testando um pouco o público dessa forma. Eu vi uma galera reclamando da falta de ação, ainda mais para uma série que tem o nome Dragão no meio, o que também é um ponto bem válido. Então, somando tudo isso, tivemos uma queda de audiência, nada super grave, mas o suficiente para a HBO tomar notas e ficar ligada para evitar que isso aconteça no futuro. Na minha opinião, essa temporada é mais rica em trazer questões intrigantes envolvendo poder e estratégias de batalha, levando as coisas mais para um lado cabeça, mais para um lado intelectual, do que garantir que o lado espetáculo que Game of Thrones sempre teve se mantenha aqui nesse spin-off, né? Ser mais ousado, fazer as pessoas temerem pela vida de seus personagens favoritos, sequências de luta com personagens icônicos, batalhas com dragões. O truque do sucesso de Game of Thrones sempre foi várias coisas, na verdade, mas sempre foi balancear esses dois aspectos e fazer isso de uma forma maravilhosa que todo mundo parava o que estava fazendo para conferir o novo episódio que saía, porque sabia que ia acontecer um monte de coisa, né? Aqui nós temos pontos altos sim, mas todos nós sabemos que dá pra ficar melhor, e a terceira temporada, se Deus quiser, tem todas as cartas na mesa, todas. Tá tudo alinhado e preparado para que seja a temporada, né? É uma série boa, apesar de ter curtido mais a primeira temporada, eu gostei dessa. Só espero que eles saibam entregar o que estão prometendo há muito tempo, né? Tempo demais. E assim a gente vai chegando ao fim da primeira parte do episódio de hoje, com uma análise da segunda temporada de House of the Dragon. Vocês acharam que valeu a pena a espera toda para terminar do jeito que terminou, ou esperavam mais? Mandem seus comentários nas nossas redes sociais, estão todas na descrição. Quero saber o que acharam, bora trocar uma ideia. Mas agora, meus amigos, a gente vai dar início à segunda parte do nosso papo, dessa vez sobre a terceira temporada do Urso. Faz tempo que eu ouço falar dessa série, mas só agora eu tô trazendo aqui pro podcast. Então bora lá com a parte 2, com a sinopse, espero que gostem. Na nova temporada, o público segue acompanhando Carmen e seus funcionários Sidney e Rich, que farão o que for preciso para transformar o restaurante The Bear em um estabelecimento do mais alto nível, enquanto dão o seu melhor para permanecer no mercado. É criada por um cara chamado Christopher Storer e as 3 temporadas já estão disponíveis no Disney Plus. Olha, vou admitir, demorei pra gostar dessa série. Quando fui assistir o primeiro episódio, achei muito estressante, gente gritando o tempo inteiro, fiquei bem ansioso, desorientado. E assim, eu não preciso assistir uma série pra ficar ansioso, né? Eu consigo fazer isso sozinho, tranquilamente. Recentemente, tentei de novo, insistir, e que bom que eu fiz isso. Pra mim, o Urso, ou The Bear, é o tipo de série que você tem que insistir um pouco pra poder entender e aproveitar o quão maravilhosa ela é. De primeira não deu pra virar fã logo de cara, mas que bom que voltei atrás pra dar uma segunda chance. As 2 primeiras temporadas são excelentes, mas pra mim a segunda é maravilhosa, nota 10, a melhor até agora. No começo eu fiquei, mano, como que eles vão manter uma série centralizada em um restaurante se ele tá em reforma? Mas isso serviu de combustível pra temporada muito bem. No caso, correr contra o tempo pra garantir que até o episódio final o prazo seja cumprido e eles consigam elevar a qualidade da cozinha deles. Mas o que achei genial mesmo foi eles terem investido parte do orçamento da reforma, né, para profissionalizar os cozinheiros. Marcos indo para Copenhague estudar sobremesas, Tina e aquele outro funcionário que me fugiu o nome agora, eles indo para um curso de gastronomia, para quando o restaurante abrir, eles terem ainda mais o que oferecer, né? Acaba sendo um investimento, e acompanhar tudo isso e ver o resultado final foi muito bom. Agora, nessa terceira temporada, infelizmente não foi tão bom como achei que fosse. Concordo com quem diz que a qualidade deu uma caída, mas não da direção, das atuações, nada disso. Tô falando do roteiro mesmo. Nas temporadas anteriores, não sei se vocês também tinham essa impressão, mas pelo menos eu tinha. O restaurante, a lanchonete, sei lá, tinha uma força tão grande dentro da história que conseguia ser o próprio personagem. Podem prestar atenção, na maioria das vezes acompanhávamos as vidas dos personagens de dentro da cozinha, todos trabalhando juntos em uma energia extremamente caótica e surtada, e como consequência disso, aí sim víamos um pouco o trecho de suas vidas ao redor do trabalho, mas a narrativa sempre voltada para o objetivo principal, o sucesso do urso, né, do The Bear, do restaurante reformado deles.
Mas por algum motivo estranho, isso não acontece aqui. Dessa vez, parece que estamos vendo o contrário. Parece que a prioridade número 1 é fazer questão de saber o que aconteceu e o que tá rolando nos mínimos detalhes na vida de cada personagem. E só depois, se a série tiver um tempo aí sobrando, aí sim a gente consegue ver o que tá rolando com o restaurante. E essa mudança pra mim é o maior problema da série, porque você foge super da proposta que ela teve por 2 temporadas seguidas. E esse problema gera consequências que, na minha opinião, prejudicam bastante a série. Por exemplo, muitos episódios independentes. A gente tem um excesso de episódios que focam mais no passado das pessoas do que ter a coragem de avançar a história e contar pro público aonde nós realmente estamos indo. Mas assim, só pra deixar claro, não sou contra flashbacks, nem nada parecido. O episódio da Tina, por exemplo, é bem bom. Vez ou outra foi interessante acompanhar o passado de algumas pessoas, alguns trechos. Mas episódios inteiros, parecia que o roteiro queria mais que a gente entendesse todos os conflitos dos personagens do que tentar realmente fazer alguma coisa a partir disso. E como resultado, o público precisa assistir uns devaneios estranhos, uns cortes meio jogados, que ou era muito conceitual, ou não era nada com nada. O primeiro episódio foi bem isso. Tanta coisa pra o Carmen fazer, mano. Se desculpar com a mulher lá, administrar o restaurante, mas foi um episódio tão picotado, oscilando tanto entre passado e presente, com umas cenas meio dispensáveis, que terminei sem entender exatamente o que eu assisti e por que tava logo ali no início da temporada. Sei que tiveram umas pessoas que gostaram, mas eu definitivamente não fui uma delas. Tudo que eu tô falando aqui parece pequeno e besta, mas quando você percebe que 90% dos episódios tem essa vibe, não tem como não perceber que falta um foco, uma direção mesmo. A primeira temporada era sobre confrontos de pessoas de realidades completamente diferentes, tentando se entender e criar um ambiente de trabalho acessível para todo mundo. A segunda era justamente aquilo que eu falei agora, correr contra o tempo, cada um com seus desafios envolvendo a gastronomia, para no final ter aquela harmonia e fazer a estreia do lugar funcionar bem legal. Aqui não temos urgência pra nada, não precisamos ter pressa, não tem uma meta, nada muito grave parece estar em jogo. O Carmen quer conseguir uma estrela Michelin e dá uma surtada, né? Mudando o cardápio todo dia, dificultando a vida de todo mundo, tanto que eles terminam no final precisando chegar mais cedo no trabalho para conseguir acompanhar o ritmo obsessivo dele. Mas no fim das contas é isso, tá ligado? Antes, as prioridades eram restaurante em primeiro lugar e depois suas individualidades envolvendo a paixão pela cozinha, né? Envolvendo o trabalho. Mudar isso, pra mim, foi a pior coisa que eles podiam ter feito, porque você dilui o interesse da série. Só pra vocês terem uma ideia, vocês sabem que a sinopse de um episódio tem que resumir o que de interessante vai acontecer no episódio, né? Isso é óbvio. Vocês viram a sinopse do episódio 7? Eu pergunto porque de todas as coisas que podiam rolar, a primeira frase, logo, a primeira, é: as toalhas de papel do restaurante acabam. Juro por Deus, as toalhas de papel do restaurante acabam. Tem outra frase depois, mas a primeira é isso. E quando você vai assistir, parece que a gente precisa ver todas as etapas. O pessoal reclamando que falta toalha de papel ou guardanapo, sei lá. A Sugar indo até o mercado comprar, chega no corredor, pega caixa por caixa. Tem vários momentos dessa temporada que parece uma morte tão lenta, sabe? Com aqueles irmãos Fak também. Acho que a gente passou tempo demais com esses dois. Não sei o nome de nenhum dos dois. Um deles, o que tá desde a primeira temporada, pra mim ele sozinho já traz uma dose de leseiras suficiente pra série. Mas agora você ter dois é demais. Aquele papo todo de assombrar, deu o que tinha que dar, mano. Então assim, foi difícil. Essa temporada nós tivemos definitivamente momentos difíceis. Já falamos de alguns, mas seguindo aqui para a categoria mesmo dos personagens. Eu queria destacar a dupla Carmen e Sydney, que são interpretados por Jeremy Allen White e Ayo Edebiri. Aqui também temos um elenco maravilhoso que, assim, sendo fã dos personagens ou não, são atores muito talentosos. A melhor coisa que essa série fez por mim foi me apresentar a Ayo Edebiri, que atriz sensacional. Nenhuma vez em 3 temporadas parece que ela tá atuando. De tão espontânea que ela é. Rouba todas as cenas que aparecem. Até quando tem uma fala maior, uma cena mais longa, ela realmente não parece que tá atuando. É a atriz mais carismática que eu já conheci esse ano. Ainda não consegui ver Divertidamente 2 com o áudio original, né, em inglês, onde ela dá voz à Inveja.
mas tenho certeza que tá muito bem lá também. Mas eu amo que nas poucas vezes que a personagem tem uma cena ou uma fala mais engraçada, a atriz sempre deixa 10 vezes mais engraçado. Às vezes nem é tanto a fala em si, mas o jeito que ela entrega a cena, sabe? Nossa, ela é maravilhosa demais. A Sydney é um ótimo exemplo de personagem feminina no entretenimento atual, que é engraçada, super profissional, tem um coração bom, é esforçada, talentosa e principalmente não precisa ser menos feminina para poder ser uma personagem bem escrita, ser uma boa personagem feminina. É comum roteiristas de filmes e séries sentirem que precisam deixar uma personagem mulher mais masculina para só então ela ser bem escrita e chamar a atenção do público. Mas aqui não, é extremamente bem escrita do jeito que é e o resultado é fantástico. Com certeza eu vou prestar mais atenção nos projetos futuros dessa atriz. Agora, quanto ao Jeremy Allen White, é um bom ator também, mais introspectivo. O personagem em si é mais introspectivo, é mais introvertido, mais acostumado a guardar tudo pra si. É um personagem com uma outra proposta, e mesmo o Carmen sendo absurdamente talentoso, sempre recebendo críticas positivas dos seus pratos, claramente ele é o seu maior inimigo. Sua ansiedade sozinha faz com que tenha uma autossabotagem ali, seja no trabalho ou nas suas relações pessoais, o que é bem triste, mas também, ao mesmo tempo, realístico, né? É o caso de muitas pessoas, infelizmente. A única coisa que eu desejaria era que isso fosse melhor explorado. Como assim, depois de 10 episódios, só no último é que nós começamos a falar sobre o seu ex-chefe abusivo, a sua saúde mental, como que isso afetou o seu relacionamento amoroso, até mesmo aquela crítica que foi publicada, que ele recebeu o aviso pelo celular, que saiu no final, que pode afetar o seu objetivo de ter uma estrela Michelin. Tudo isso que pode começar a desenvolver melhor esse cara, a gente vê faltando 10 minutos pra acabar o episódio. Então assim, sem condições, né? Outra coisa também meio chata foi que, no geral, as interações entre eles dois, né, Carmen e Sydney, normalmente são bem interessantes de se assistir. Você vê que eles têm um desempenho melhor depois de ouvir um ao outro, como se completassem mesmo. É bem eficiente de ver, mas dessa vez fiquei surpreso como houve pouco disso. Algo que até então diria que era um dos vários pontos altos da série, então espero ver mais disso no futuro. Em seguida temos o ator Ebon Moss-Backrack, não tenho ideia se estou pronunciando certo esse sobrenome, mas ele faz o Rich e muito em breve vai fazer o Coisa do Quarteto Fantástico. Tô bem animado, eu precisava comentar. Mas eu queria trazer ele aqui só pra enaltecer o seu desenvolvimento mesmo. O desenvolvimento de personagem do Rich é uma das coisas mais maravilhosas que essa série já fez. Juro a vocês. Na primeira temporada eu tinha um ódio desse cara. Eu acho que todos nós, né? Não sei. Porque só sabia falar gritando, berrava o tempo inteiro. Só sabia falar palavrão, não tinha paciência. Mas nunca de um jeito divertido, tipo Lula Molusco, sabe? Do Bob Esponja. Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava mais do Bob Esponja do que o Lula Molusco. Quando você cresce, você pensa, meu Deus, eu sou o próprio Lula Molusco. Aquela pessoa carrancuda que só quer ficar em casa. Então assim, não desse jeito. O Rich realmente era um otário, né? Porque era um cara amargo que só servia pra dificultar a vida dos outros e deixar o povo doido. Aí chegou, graças a Deus, o episódio 7 da segunda temporada, em que ele faz um estágio de 5 dias em um restaurante super chique e, meus amigos, virou outra pessoa. Sei que é pouco tempo pra realmente ter tido um desenvolvimento orgânico e tal, mas quem se importa, mano, foi muito bom. Ele entendendo aos poucos como o lugar funciona, a logística, acordando até mais cedo pra se dedicar ao estágio e tal, fazendo amizades com o pessoal que também trabalha lá, estudando com eles a história do restaurante ou alguma coisa assim, e saindo no fim do turno super orgulhoso, tocando ali no carro Taylor Swift bem alto. Ah, cara, não tem o que reclamar disso. E sei que é uma piada besta, mas você fazer logo ele cantar uma música de uma cantora famosa mais por atrair um público mais feminino, mais emotivo, foi a cereja do bolo pra mim. Desde então parece que ele virou outra pessoa completamente diferente, mas o episódio realmente me vendeu essa mudança, então nunca me pareceu forçado. Esse apego em usar ternos para ser mais levado a sério e se levar a sério também, entender que não tem nada de errado em dar uma atualizada, uma mudada no comportamento para combinar com o lugar onde ele trabalha. Realmente passei a adorar esse personagem. A única coisa chata é que
nessa temporada não se sabe muito o que fazer com ele, né? Seu único arco mesmo é o fato de que sua ex vai se casar e ele foi convidado pro casamento, é isso. Ou seja, o plot de um episódio de Friends, né? Podiam ter feito mais coisas, ele merece mais, mas acho que isso é outra coisa que a gente também vai ter que esperar, porque vai ficar mais pro futuro mesmo. E vale aproveitar para mencionar rapidamente as participações especiais, né? The Bear é uma série que surpreendeu por ter, em momentos bem específicos e aleatórios, atores famosíssimos e bem talentosos fazendo uma ponta. Já vimos quem? Claro que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas já vimos a Sarah Paulson, adoro ela. Aqui retornando nessa temporada tivemos Will Poulter, Olivia Colman, que é fantástica nessa série. Jamie Lee Curtis também retorna como a mãe de Carmen e Sugar, com uma das melhores interpretações que eu já vi dessa atriz. Claro que eu não vi todos os seus filmes, a mulher tem décadas de trabalhos em Hollywood, mas até o momento, essa é a personagem mais complexa que ela já interpretou. Uma mãe com uma saúde mental bem estável, que quer estar com os filhos, a gente vê isso, mas que tem as suas próprias dificuldades e limitações. E ela dá um show de atuação, realmente vende a ideia de uma mulher que em certas circunstâncias pode ser bem perigosa, como nós já vimos na temporada passada. Não sei se já disseram o diagnóstico, mas acredito que seja bipolar, não? Realmente não sei. Mas a novidade aqui da vez é a participação do ator John Cena, que tá só em um episódio, mas foi uma surpresa bacana, bem aleatória, mas bacana. Bom, a boa notícia é que uma nova temporada já foi confirmada, sem uma data definida, mas vem aí, né? E o que sabemos até agora é que, vamos lá, Sugar teve o seu bebê e no meio do processo melhorou a sua relação com sua mãe, tomara que isso dure. Carmen, esse otário, ainda não ligou pra ex pra pedir desculpa, apesar de querer e se mostrar arrependido pelo que disse. Na real, não sei se nem assim ela ia querer voltar com ele. Já a Sydney, ela tá em um super dilema, coitada, até tendo uma crise de ansiedade no final da temporada, em um dilema entre continuar no The Bear ou aceitar a proposta do seu amigo e trabalhar em seu novo restaurante. Se eu fosse ela, eu iria pelo dinheiro. São 80 mil por ano, né? Então bastante coisa, dólares ainda mais. Mas aí a gente descobre que aonde ela já está são 70 mil. Então assim, se a diferença fosse maior, eu aceitava a proposta. Mas como são 10 mil a menos, e eu continuaria trabalhando com meus amigos e tudo mais, em um ambiente que eu já conheço, sei lá, mano, eu gosto de pensar que eu não aceitaria não. Mas no final das contas, eu acho difícil que isso vá dar em alguma coisa, mesmo que ela aceite, tá ligado? Eu realmente acho que se o Carmen mostrar que a voz dela, o seu lado criativo pra montar pratos, escolher um menu, também importa, eu acho que ela fica no The Bear, de verdade. Mas ele tem que querer mudar, né? E claro, tem a revelação que Uncle Jimmy, né, o tio do Carmen, com a queda das ações, pelo que eu entendi, ele agora tá falido. Não contou pra ninguém assim diretamente, de uma maneira que as pessoas pudessem entender, mas é isso, pelo que eu entendi, ele tá falido, ou seja, a maior fonte de renda para manter o lugar aberto, nesses primeiros meses pelo menos, já era. Agora resta saber se o financiamento vai parar de vez ou se ele tem alguma coisa guardada e vai ser aos poucos, né? Mas de qualquer jeito, essa tem tudo para ser a meta da 4ª temporada. Fazer o restaurante render lucros absurdos em uma faixa de tempo super apertada, porque senão o lugar fecha. Ou então encontrar outra pessoa que financie, né? Mas esses dilemas são realmente suficientes para nos dar aí uma narrativa mais tensa e centrada, principalmente, né, que é o que importa, no sucesso do restaurante. Bom, dessa vez tivemos um total de 10 episódios com a mesma faixa de duração de sempre, entre 28 e 44 minutos, e como eu falei, todos já disponíveis no Disney+. No geral, a 3ª temporada de O Urso, ou The Bear, tem atores excelentes interpretando mais uma vez personagens super interessantes em uma história onde simplesmente nada acontece. Mesmo você entendendo a proposta de todos os flashbacks, a série dessa vez se mostra mais disposta a voltar no tempo e ir mais para trás do que para frente. E o resultado deixa muito a desejar. Tem momentos bons, emocionantes, é ótimo ver os personagens de novo, mas definitivamente nada satisfatório que tenha valido a espera. Vi uns comentários dizendo que ela não se sustenta como uma temporada mesmo por si só, mas ela existe para funcionar como uma preparação para uma 4ª temporada. E eu diria que concordo. As promessas para o futuro realmente são mais promissoras
do que o que realmente tivemos no final das contas, né? O que é bem chato, mas tô com a esperança de que o estúdio tenha aprendido com todos esses feedbacks do público e que o padrão de qualidade volte a ser o que era antes. Mas agora falando com quem já viu todos os episódios, você é daqueles que, assim como eu, esperava bem mais e saiu frustrado? Ou achou tudo ótimo e é isso aí? Como vocês acham que essa série pode dar a volta por cima e ficar ainda melhor? Mandem seus comentários lá no Instagram, @sessãoas6. No TikTok estamos como @podsessãoas6 e no YouTube, podcast Sessão às 6 mesmo. Quem tá ouvindo por lá, dá um like, deixa um comentário do que acharam do podcast, da série. Se puder, compartilhe para os seus amigos que gostam das séries que foram discutidas hoje, que também querem trocar uma ideia, que ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. E assim, vamos chegando, né, ao final da segunda parte sobre a série O Urso e também do episódio dessa semana, o tão aguardado episódio de número 200. Aos que escutaram até aqui, poxa, muito obrigado, adoro vocês. Parabéns para nós, né, por atingirmos essa marca. Vou ficando por aqui, espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias no próximo episódio. Um beijo enorme e até mais.